Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora fazer o nosso estudo de mercado, onde a gente vai falar do índice do dólar, né? O nosso estudo de domingo, sempre falando um pouquinho de uma visão um pouco mais macro, que a gente tem aí em mente. E também ver aí quais as movimentações baseadas também nos tempos maiores, né? Então a gente dá uma olhada um pouco mais completa na leitura do mercado. Antes de começar a leitura, eu queria pedir para vocês não se esquecerem de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com quem vocês acham que deve, que assim o YouTube, quanto mais vocês compartilharem, mais deixarem o like, o YouTube vai entender que esse vídeo está ajudando e com isso vai estar recomendando cada vez mais pessoas. Aí nosso canal cresce, nossas aulas aumentam e a gente ajuda cada vez mais pessoas a saírem das perdas no trade e aprenderem a operar de forma correta, que é supply e demand, seguindo os grandes players de mercado. Beleza? Então, bora falar aqui do índice. A gente está aqui primeiro com o gráfico diário aberto, onde a gente tem uma movimentação aqui bem interessante. Vou apagar esses estudos aqui, ó, para a gente começar tudo do zero, tá, galera? Aqui. Tá, vamos deixar somente essas duas marcações importantes aqui, tá? Que a gente tem o que aqui, ó? Nós temos no gráfico diário o preço ele estava fazendo um pullback aqui depois da alta que ele teve, né? Ele estava fazendo um pullback aqui. E aí o que aconteceu, né, com esse movimento? Ele acabou fazendo um choque aqui, mas se vocês prestarem atenção numa postagem que eu fiz hoje no Instagram, vocês vão reparar o seguinte: esse choque aqui ele é, digamos assim, falso. Por quê? Porque para isso aqui ter sido considerado um choque, esse cara aqui tinha que ter feito nova mínima, tá? Então, o que acontece aqui? Ele ainda está no movimento desse topo, tá? Aqui depois a gente vai mudar para um time frame menor, que eu acho que aí a gente consegue ter uma visão um pouco melhor. Mas, no primeiro momento, o que a gente tem aqui? O preço ele fez esse movimento, deixou esse topo e rompeu o fundo, ó. E ele não rompeu o topo e deixou um candle de força. Então, e aqui, ó, no candle diário de sexta-feira, ele chegou a violar a mínima lá de trás, né? A mínima lá do começo do mês. Então, o que a gente tem que estar esperto aqui nisso daqui? A gente está esperto que nós temos aqui uma consolidaçãozinha, né? Temos uma consolidação de topo aqui, onde o preço está trabalhando numa acumulação distribuição, tá? Porque o que a gente tem aqui, ó? Lembra que eu falo para vocês o movimento? A gente tem dois movimentos possíveis: rally, base, rally, ou rally, base, drop, tá? E nisso entra o que? A gente ficar muito atento aos cenários, né? Aos cenários que estão acontecendo, a forma como o preço está montando, né? Então a gente tem o que aqui? A gente tem um movimento no diário que o preço trabalhou nessa zona aqui, né? Vou botar o amarelo. Ele trabalhou nessa zona aqui de consolidação, capturou liquidez aqui, ou seja, quando a gente olha aqui, nós temos no gráfico diário, lembra que eu já mostrei para vocês, eu já falei a respeito do pullback escondido. Então aqui, ó, nós temos um pullback escondido no gráfico diário aqui, ó, nessa zona aqui, ó. Esse candle aqui. E o que aconteceu aqui? Aconteceu que o preço violou esse fundo aqui e foi capturar liquidez. E depois nós tivemos esse baita candle de força.
E aí depois um candle verde que não conseguiu nem chegar nos 50% e outro candle vermelho. Aí nós tivemos outro doji no fundo. Então nós temos aqui sinalizando uma força vendedora seguida por uma força compradora que não consegue movimentar o preço para cima. Então ele vem assim, ó, ele vende, aí o comprador tenta ir para cima, não consegue, aí ele vende, o comprador tenta ir para cima, não consegue. Agora a gente tem o que aqui para amanhã? Para amanhã, a gente vai aqui, ó. Primeiro eu vou deixar essa marcação aqui nesse cara aqui, tá? Nesse cara aqui. Por que eu vou deixar nesse cara aqui? Porque nós temos aqui uma característica de o lado que o preço... a gente tem que estar atento ao lado que o preço vai andar. Então nós temos aqui o fundo de continuidade e nós temos aqui uma linha que, se ele romper, pode ser que dê compra, né? Se ele romper... Então, vamos supor que o candle abra aqui amanhã. O que ele pode fazer? Se ele voltar para baixo, tentar romper para baixo, aí fechar um diário assim, ó, possivelmente nós podemos ter uma reação. Tudo vai depender do rompimento desse fundo aqui, ó, tá? Esse fundo aqui vai ser importante. Por quê? Porque dependendo de onde é a abertura do preço, tá? Então, lembre-se do estudo candle a candle. Nós temos aqui um candle de indecisão. E o que acontece quando a gente tem candle de indecisão? A gente espera o preço resolver o lado que ele vai para operar. Só que nós estamos falando de um gráfico diário. Quando a gente está falando de um gráfico diário, a gente vai trazer isso para o nosso tempo operacional. Então, depois que a gente fez essa análise macro do gráfico diário, vimos que tem uma força vendedora forte atuando aqui, né? Ele não vem renovando topos e vem renovando fundos mais baixos, né? Inclusive, perdeu esse último. Então, a gente já vai ficar atento a isso, tá? Então, quando a gente muda para o gráfico diário, a gente tem o que aqui, ó? No gráfico de 1 hora, aliás. Nós temos exatamente o movimento que a gente espera. Só que assim, o nosso choque no diário, ele tá aqui, no gráfico de 1 hora, ele tá aqui, ó. Tá? Vou deixar até com essa linha marcada. Por quê? Que essa linha reta, porque no gráfico de 1 hora, o choque é lá. Por que o choque é lá? Porque nós tivemos esse movimento, topo, fundo, topo, fundo. Então, esse é o último movimento. Para o gráfico reverter o movimento, ele tem que fazer isso aqui e voltar a subir. Ele tem que perder essa resistência, né? Para que ele possa perder a força vendedora e aí continuar subindo. Tá? Mas isso aqui a gente olha o movimento macro. Por isso que eu vou deixar com essas linhas fixas, tá? Mas assim, ó, só recapitulando, o nosso... Deixa eu só ajustar aqui e diminuir ela, que ela tá muito grande aqui. Tá, isso aí. Então, por quê? Porque agora a gente vai entrar para o gráfico menor, que é o nosso gráfico de análise dos 5 minutos. Né? Só deixa eu alinhar isso aqui. Do 15 minutos, aliás, desculpa. Eu só alinhar aqui para deixar no ponto. Então, nos 60 minutos, a gente já tem um ponto que a gente espera que o preço pode trabalhar. Enquanto ele estiver abaixo dessa linha, a gente está esperando por venda, tá? A gente vai ver que o mercado reverteu a partir do momento que ele perder essa resistência aí. E aí nós temos o famoso choque. Então, aí quando a gente olha pro 15 minutos, a gente vê o quê? Que realmente o choque é naquele ponto. Por quê? Porque aqui, ó, nós tivemos essa queda, topo, ele não renovou fundo. Então, o fundo válido ainda é esse aqui, e então esse topo é o último topo deixado.
Então o movimento continua sendo esse movimento aqui. Para esse cara aqui virar, deixa eu só apagar aqui e fazer de novo. Para esse cara aqui virar choque, o preço teria que ter rompido aqui, e aí sim ele vinha fazer isso aqui. Ele tinha que ter renovado a mínima. Lá no Telegram tá muito claro isso, tá, pessoal? Vocês veem no desenho que eu postei lá hoje, né, eu deixei até no feed, tá? Não foi stories, que é para ficar lá. O que é o choque verdadeiro e o que é o choque fácil. Porque muita gente se confunde. Muita gente acha que ele fez esse fundo aqui, fez esse topo, aqui é o choque. E aqui não é o choque é aqui em cima. Enquanto ele não perder essa região aqui, ele não reverteu a tendência, tá? E aí, como a gente tem isso aqui, a gente começa a fazer as nossas marcações agora. Como que a gente faz as marcações? Primeiro, a gente tem extremidades. Extremidades não, né? Os pontos de interesse. Quais são os pontos de interesse que a gente tem para marcar? Esse cara aqui, que é uma zona de liquidez onde o preço pode buscar para voltar a cair. E nós temos aqui na parte de baixo esse cara aqui. Esse vermelhinho aqui, ó. Entendeu? Esse cara aqui. Por quê? Porque é aqui que o preço pode vir buscar liquidez, que ele não foi testado ainda, para voltar a subir, tá? Então, essa aqui é a zona de liquidez na parte de demanda, tá? Então, a gente marca o que aqui? Isso aqui é o order block de venda do 15 minutos. E esse cara aqui é o order block de compra do 15 minutos. Que são os nossos pontos principais, tá? E aí, já deixando uma palhinha da próxima aula que eu vou gravar, eu vou gravar uma próxima aula falando sobre, tirando a dúvida, né, que tive um aluno que deixou ali no Telegram, que é como saber aonde é as zonas de operar. E assim, eu vou dar uma aula mais detalhada, mas basicamente o nosso operacional de supply e demand, ele segue o operacional dos grandes players, tá? E o operacional dos grandes players, ele consiste no quê? Vender caro e comprar barato. Então a gente sempre vai operar as extremidades. Por isso que o trade de supply e demand ele é lucrativo, porque o teu risco ele é muito pequeno. Entendeu? Por exemplo, aqui, ó. Se você tem um order block aqui e um order block aqui, o que eu vou fazer? Enquanto o preço estiver aqui em cima, aqui nesse meio, eu não vou fazer nada. E simplesmente eu vou esperar. Quando o preço chegar em uma das extremidades, eu vou tomar a posição. Aí sim, eu vou esperar o preço chegar aqui, fazer o movimento que eu espero, né, no time frame menor, e me dar a venda. Mas basicamente o que vai acontecer? Eu vou estar procurando pelo meu gatilho de entrada dentro da zona de order block, e o meu stop, e aí eu tenho dois stops, ou o stop que fica aqui acima do order block, ou o stop que fica acima da extremidade. De qualquer forma, o stop técnico é um stop um pouco mais caro, mas de qualquer forma ele é um trade pagável, né? Vamos, por exemplo, aqui, ó, vamos colocar uma entrada aqui, né? E vamos supor que eu deixei o stop aqui no order block, ó, 210 pontos. O meu trade, na pior das hipóteses, ele vai até aqui, é um 210 para 1.210 pontos. É um trade de 5,76. E se eu deixar um stop técnico, ele vai ser um stop ali de 360 pontos, 360 pontos. Mesmo assim, ele ainda vai ser um trade de mais de 3 para 1. Por que ele vai ser um trade de mais de 3 para 1? Porque ele é um trade que ele pode vir aqui, testar essa zona, ou ele pode vir aqui. De qualquer forma, vai ser um trade, uma descida de praticamente 1.000 pontos, 800 pontos. Então, de qualquer forma, é um trade que quando você pegar esse trade aqui e ele fizer o primeiro pivô de baixa, o teu stop já vem para o pivô. Por quê? Porque se ele fez o pivôzinho de baixa, tu tá a favor do movimento. E aí você vai seguindo o trade. Se ele romper o pivôzinho que ele fez, aí é porque tu tá errado.
e ele vai continuar subindo. Aí o que vai acontecer? O teu stop vai ser pequeno. Entenderam? Então, assim, ó, esse é o porém. É a questão do risco-retorno. O supply e demand é um operacional que você só opera extremidades. Enquanto o preço está no meio do caminho, você não faz nada. Então, por exemplo, se o preço veio aqui, ele veio até aqui, aí tu entrou aqui na venda, e aí ele te estopou aqui, o que vai acontecer? Ele vai estopar e ele vai voltar. Essa aqui, se ele rompeu esse nível aqui de venda, essa venda aqui já ficou barata. Essa venda aqui já ficou barata. Não é uma zona de venda interessante. O que eu vou ter aí? Uma zona de compra interessante mais aqui. Porque o que era caro aqui passa a ser barato depois que ele subiu. A gente vê muito isso na inflação, né? A gente vê, por exemplo, nos combustíveis. A gasolina custava R$ 3,50. Hoje ela foi a quase R$ 7,00, né? A gasolina saiu aqui, ó, de R$ 3,50 para R$ 7. Hoje ela está em R$ 4,80. Então vou botar aqui, ó. Vamos botar aqui. Ela saiu de R$ 3,50 para R$ 7,20, vai. R$ 7,20. E agora ela está em R$ 4,90. Né? Quando ela estava aqui e ela subiu para cá, não, R$ 4,90 é caro. Eu não vou vender, eu não vou comprar R$ 4,90. Eu não vou comprar R$ 4,90 porque o meu preço base é R$ 3,50. Aí ela chegou no 7,20. Aí quando ela chegou no 4,90, eu vou comprar 4,90 porque ela tá barato. Por quê? Porque você tem uma nova referência de máxima. E em relação à nova máxima, ela caiu o preço. Então, o 4,90 que aqui era uma referência cara, a partir daqui se torna uma referência barata. Entenderam? E é o mesmo contexto, é o mesmo conceito. Tá? Então, mas depois eu vou fazer uma aula bem mais completa sobre isso. Beleza? Então a gente tem aí marcações do índice que são assim, são simples para amanhã, tá? A gente tem uma zona de consolidação de fundo, onde ele vai chegar por aqui, nós vamos esperar por venda. Se ele segurar aqui, nós vamos esperar ele subir até aqui para depois cair. Compras definitivas só depois que ele romper, que aí o caro fica barato, né? E vendas se ele romper e descer. Então aqui, ó, vamos lá. Vamos fazer as marcações de seta. Verde, que é a nossa compra. Compra, o gráfico ele movimenta para compra. Depois que ele ficar, o caro fica barato. E na parte da venda, a gente tem que, ou ele chega aqui e desce, ou ele rompe e volta e desce. Que aí o que era barato, o que era caro fica barato, o que era barato fica caro, porque ele tem uma nova referência de mínima, e aí a gente entra vendido. Basicamente é isso que a gente tem para o mini índice, para amanhã e a movimentação da semana, essas tendências que eu passei para você, beleza? Então bora falar do dólar agora, mesma coisa, vamos dar uma olhada no diário aqui no dólar. Vamos dar uma limpada aqui no nosso gráfico. Né, tirar todas essas marcações menores para a gente fazer um estudo também limpo da doleta. O dólar, nós tivemos um movimento aqui bem claro de choque, tá? Onde nós tivemos esse movimento aqui, ó. A gente estava no movimento de... Deixa eu só botar em amarelo que foi melhor para ver. Nós estávamos no movimento de queda. E aí nós tivemos um rompimento de topo. Rompimento de topo. Chegada, não rompimento de fundo e um rompimento do novo topo. Tá? Por mais que ele deixou nesse gráfico diário uma estrela cadente, que é o operacional que o pessoal adora vender, né? Que opera, tem muitos que operam price action que chegam, estrela cadente no topo, eu vou vender, sai vendendo aqui, aí sabe o que o preço faz? Ele belisca a venda aqui e estoura para cima,
E o stop dessa galera é o que dá a impulsão. Ah, me desculpa, pessoal. É a impulsão do preço, tá? Então, assim, ó. E a gente tem que tomar cuidado com alguns sinais que a gente tem, tá? Nós tivemos aqui, dentro do supply demand, deixa eu só colocar aqui o nosso choque, tá? Vamos já começar a fazer nossas marcações aqui, que foi o choque no gráfico diário. E aqui nós tivemos um fundo mais alto. Repare, ó, fundo, fundo e fundo. Ou seja, e nesse fundo o que aconteceu? Ele teve um baita de um candle, um marobozu engolfando esse vermelho pequeno e logo na sequência ele deixou um gift que não conseguiu atingir os 50% do marobozu e acabou tendo o rompimento dele. Isso aqui é um setup de compra, tá, pessoal? Quando ele dá... Isso aqui é o do famoso setup do gift, porque você entra você entra no rompimento da máxima e teu stop está abaixo do gift e o teu alvo é espelhar esse movimento, tá? Então, o teu alvo é esse aqui, ó. Então, o que a gente espera para cá? Olha aqui. Nós temos alvo para cima. Então, por isso que vocês têm que tomar cuidado, tá? Por que tem que tomar cuidado? Porque o pessoal tem esse alvo aqui, ó. A gente tem essa linha aqui. A gente tem essa linha aqui. Então, a gente tem alvo lá para cima, tá? Para a gente buscar. Agora, é por isso que tem que tomar cuidado, tá? A gente tem que tomar cuidado porque pode ter muita gente querendo vender esse martelo aqui e o preço tomar impulsão para atingir as metas lá em cima. Então, é muito cuidado com venda no dólar, tá, pessoal? Porque o dólar, ele tudo bem que ele não rompeu, né? Ele violou e fechou abaixo, tá? Mas como que a gente vai pensar em venda no dólar amanhã? A partir do momento que ele romper essa mínima do dia, certo? Só que o nosso operacional não nos permite vender no rompimento, né? Isso a gente já falou várias vezes. O nosso operacional a gente faz como? A gente opera na confirmação. Então, depois que a gente fez essa análise, a gente está vendo que no gráfico diário o dólar é comprador. Então, a gente passa agora para o gráfico de 1 hora. No gráfico de 1 hora, o dólar é comprador, né? E aí, o dólar comprador no gráfico de 1 hora, a gente vê que nós temos pontos importantes, né? Que são o quê? Aqui nós tivemos, no gráfico de 1 hora, esse subida, descida, subiu e esse violação do fundo. Que lembrem-se que eu expliquei para vocês, isso aqui não é um choque, porque o último movimento é esse cara aqui. Tá? Isso aqui é simplesmente uma retração para fazer a expansão. Então, o que a gente teve aqui? Nós tivemos uma retração e é aquilo que eu mostrei para vocês, né? Quando a gente pega aqui, ó, nós tivemos olha aqui, uma retração de 61%, onde a gente tem uma projeção que a gente coloca aqui, ó, quer ver, ó? Cadê 1,50? 1,50. Né? Aqui. Por que não? Tá para baixo a projeção, claro. Eu fiz ao contrário. Então a gente volta aqui. Só para vocês entenderem.
Nós temos a retração de 61 e lá nós temos as duas projeções, tá? 50% e 61%. Então o alvo do dólar é lá em cima. Tá? Tu pode até colocar aqui o 1 ponto... Cadê aqui? Vamos colocar um outro aqui. 1.382. E é a primeira. Então, esses aqui são os alvos do dólar. Mas aí, o que a gente tem que esperar o dólar fazer? Eu falo, venda, a gente tem que esperar ele descer para subir, né? Porque aqui, ó, ele tá caro. Concorda comigo? Aqui ele ainda tá caro. Por quê? Porque ele teve aquele rompimento que a gente falou. Aqui era o momento de vender. Ele passou dessa região. Ou seja, esse vender caro se tornou barato. Então, ele teve uma nova região de venda determinada. Agora, essa zona de compra aqui, ela é uma zona de compra barata, né? Então, o que a gente pode esperar? Aqui nessa região. Tá? Nessa região. Que é o que a gente vai marcar agora no nosso time frame operacional de 15 minutos. A gente vai esperar por essa região agora que se tornou barato para comprar, que até então não era. Tá? Então a gente muda agora o gráfico pro 15 minutos. Né? E aí a gente tem o que aqui? A gente tem o próximo movimento. Aqui. O próximo movimento. O último movimento, na verdade. E a gente tem o que? A gente vai esperar por compras nessa zona verde. Tá? Então, a partir do momento que o preço estiver dentro da zona verde, a gente vai esperar por compras. Aguardando o melhor movimento. No gráfico, quando a gente olha assim, ó, gráfico de 15 minutos, eu tenho muitas zonas, né? Vamos dar uma olhada no 30? Olha aqui, ó. Qual que é a melhor zona que eu tenho para marcar? Esse cara aqui, ó. E vai ser o meu order block. A gente muda para 15 minutos, a gente vai ver que ele é o quê? É esse cara aqui. Ó, essa região aqui. Olha como ela coincide. Ela é uma região que teve um rompimento. Ela não foi testada. E ela é o último topo rompido. Então, aqui é o melhor momento de comprar. É aqui que a gente vai estar esperando por compra no dólar. Tá? Ou caso ele abra para cima, aí o caro se torna barato e a gente volta a comprar. Mas enquanto ele tiver nesse movimento, Emerson, e se eu quiser fazer uma venda contra a tendência? É isso que nós vamos fazer agora. Lembre-se, o preço ele vem perdendo fundo. Ó. Ele não fez choque, né? Porque esse aqui seria o choque. Tá? Mas ele vem perdendo fundo. Então, se ele vem perdendo fundo, eu posso marcar uma zona onde eu vou estar operando. Que zona que é essa daí? Essa aqui, ó. É uma zona de venda. Que se o preço chegar... Eu tenho duas zonas aqui, tá? Essa aqui e essa aqui. Eu vou falar para vocês. Eu marco essa daqui. Vamos deixar marcado essa daqui. Por quê? Porque é mais extremidade. Lembre-se que você está operando contra a tendência. Então, assim, ó, se o preço não chegar lá, é porque a tendência está forte e você fica fora, espera o preço chegar lá embaixo, onde você quer comprar. Se o preço chegar aqui, você sabe que você vai entrar vendido. E aí você tem um alvo. E aí você tem um trade espetacular. Por quê? Porque você tem um trade que você vai poder pegar aqui com o stop aqui. Tá, de 16 pontos, só que você tem um alvo aí de pelo menos 65 pontos. Tá? Então, assim, essa é a vantagem do supply demand, você ter trades longos, tá?
Então, essa aqui são as marcações que a gente tem para o índice, para o dólar para amanhã. Vou até deixar marcada essa zona verde, essa zona aqui, para vocês saberem que daqui para cima a gente vende e daqui para baixo a gente compra, tá? Essa daqui que são as zonas operacionais nossas. Para a gente seguir, para a gente vender, o dólar teria que perder essa cara aqui, ó. Esse fundo aqui, ó. Aí nós vamos ver que o dólar realmente perdeu força. E nós teríamos aí um mercado virando para compra, para vendedor. Fora isso, a gente espera cair e compra. Esse é o cenário. Feito, galera. Vou ficando por aqui, que já foi uma aula bem longa e já tá tarde. Eu atrasei hoje o vídeo. Espero que todos vocês tenham gostado. Tenham todos um ótimo final de noite. Um excelente pregão amanhã. Grande abraço a todos.